Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 1, diz assim: Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe, Zíbia, de Berseba. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro por tua palavra, oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos guiando em tudo, que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Ensina-nos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, só para esclarecimento dos irmãos, na última palavra eu entrei pelo livro de Reis. O que acontece? São livros paralelos, Crônicas e Reis são paralelos. Várias histórias são similares, um complementando o outro. Hoje eu entrei pelo livro de Crônicas, por quê? Porque é uma narrativa mais completa, mais detalhada, com mais informações. E depois, no final da palavra, eu vou pegar ali 3 ou 4 passagens do mesma história no livro de Reis para complementar essa história. Amém? Então não estranhe, nessa nossa caminhada vai ser normal. Ora eu entro pelo livro de Reis e ora eu entro pelo livro de Crônicas, de acordo com a conveniência. E esse capítulo começa nos dando uma primeira informação importante: 7 anos de idade. O rei Joás começa a reinar. E ele vai reinar por 40 longos anos. Um tempo enorme. Lembrando os irmãos que ele teve uma regência sobre ele. Com 7 anos de idade, ele não poderia administrar o país, ele poderia assumir o trono, mas ele não poderia assumir o governo, porque uma criança, veja, o ritual de coroação, o fato dele ter sido ungido, todo mundo cantando para ele. Ele, como uma criança de 7 anos, por mais inteligente que fosse, é uma criança. Deve ter achado muito legal colocar uma coroa na cabeça dele. Mas nós sabemos que lugar de criança é como criança. Hoje em dia, eu tenho uma crítica muito séria à igreja brasileira em relação às crianças. Veja, crianças na igreja, o local delas é sendo ensinada por pessoas capacitadas e que vão saber como transmitir a palavra de Deus num linguajar que eles entendem. O que nós vemos hoje em dia? Nós vemos crianças sendo colocados para pregar para adultos. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Aquela criança não tem maturidade, não tem experiência de vida, não tem tutano, não tem estofo para pregar para adultos. Pode ser muito bonitinho, pode falar frase de efeito, pode falar uma coisa ou outra, mas é algo errado. Não existe um texto na Bíblia que nos oriente a que uma criança dirija a pregação numa reunião de adultos. Quando você vê isso, tire o seu coração. Nem perca tempo de acompanhar essa pregação, porque com certeza a unção de Deus não está ali. O Espírito Santo jamais vai derramar unção para algo que é contrário à palavra dele. A Bíblia nos orienta que os presbíteros sejam aptos para ensinar. Quem pode ensinar na igreja? Os presbíteros. E as mulheres mais velhas podem ensinar as mais novas. Só. Não existe uma passagem. Agora, esse tipo de prática enche igreja. Esse tipo de prática, há tempos atrás, vendia muito DVD, vendia muito VHS, vendia muita pregação. Mas não é algo bíblico, seja contrário a isso. Criança tem que estudar a Bíblia e criança tem que ser educada, brincar e fazer o seu papel de criança. Amém? Vamos seguir, versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias o sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres,
e gerou filhos e filhas. Olha que interessante a narrativa bíblica. De um versículo para o outro, a Bíblia saltou aqui anos. Joás tinha 7 anos e foi coroado. Aí ela já fala de um Joás casado. De um versículo para o outro. O escritor bíblico não tem preocupação. Agora, veja que interessante. Primeira informação. Enquanto Joás esteve sob os cuidados do sacerdote Joiada, tudo que ele fez foi reto em relação ao Senhor. Segunda informação, o próprio sacerdote Joiada foi quem arranjou as 2 esposas de Joás, mostrando que sempre que a pessoa vai casar, é muito importante, principalmente os jovens, que haja participação dos mais velhos, que haja participação da autoridade espiritual. Depois da nossa opção por Cristo, a decisão mais importante que tem na vida é com quem eu vou casar. Porque casamento é indissolúvel diante de Deus. Tem as 2 regras de exceção? Tem. Mas para isso acontecer é extremamente raro. Então é coisa muito importante. Inclusive a Bíblia nos fala, não vos coloqueis em jugo desigual com incrédulos. Desde o Antigo Testamento, os reis que se casaram nos princípios do Senhor, os heróis bíblicos que se casaram nos princípios do Senhor foram bem-sucedidos. Já aqueles que fizeram casamentos malucos tiveram sua vida destruída. Casamento é coisa muito séria. Casamento é coisa com consequências eternas. O que você faz no seu casamento tem consequências eternas, porque vão vir filhos, vai vir uma descendência, vai vir uma série de coisas. Por isso que é muito importante buscar a orientação do Senhor. Agora veja, eu não estou dizendo que quem vai escolher com quem você vai casar é outra pessoa. Deus, ele capacita a pessoa. Deus, ele dentro da nossa experiência cristã, ele dá liberdade para que a pessoa escolha o seu cônjuge. O que eu estou dizendo é que é muito importante a orientação, principalmente de uma autoridade espiritual, porque ela vai ajudar a olhar de fora. Olha, veja tal coisa, veja o que acontece. Ó, já pensou naquilo, tal, e você fala, puxa, nunca tinha pensado nisso. É para isso que quem está de fora e ama a sua vida, a pessoa está lá para dar um conselho sábio. Jamais para viver a vida de ninguém. Amém? Os 2 extremos são nocivos. Tanto você não buscar ajuda, ou você apenas viver pela cabeça dos outros. Entendeu? Os 2 extremos são errados. Mas vamos seguir, versículo 4. E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes, saí pelas cidades de Judá, e levantai o dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai esse negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, e o chefe disse-lhe, por que não requeresse dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Até aqui. Veja, assim que Joás teve idade para começar a tomar as decisões do seu governo, Joás mostrou que ele era um camarada que era amante do templo do Senhor. E o templo do Senhor estava em ruínas. Por quê? Porque a rainha Atalia, juntamente com seus filhos, nos 6 anos em que ela governou, a rainha Atalia,
ela desfalcou o templo. Ela fez assim muitos males, inclusive pegando os utensílios, utilizando no culto ao deus Baal. E aí, qual a estratégia que Joás teve? Havia um imposto todos os anos, havia o imposto para o templo. Para vocês terem uma ideia, esse imposto para o templo, Jesus pagou. Havia um valor que era pago por cada homem adulto em Israel. Esse valor era usado na manutenção do templo. Mas acontece um fato curioso. Assim que Joás dá ordem aos levitas, falando para eles saírem por Israel, e entenda, quando está falando de Israel aqui, não é todo Israel. Nós temos que entender que foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos que ficaram no norte, elas pararam de pagar o tributo do templo. No Reino do Sul ficaram apenas as tribos de Benjamim e a tribo de Judá, juntamente com alguns remanescentes que migraram do reino de Israel para o reino de Judá. Então veja que interessante, eles saíram para arrecadar esse imposto, mas esse imposto nessa época já era bem reduzido. Não bastasse isso, a Bíblia mostra que Joás tinha pressa e que os levitas, nesse caso, não estavam com tanta pressa. Nós não sabemos por quê, talvez a prioridade deles era outra. Mas o que a Bíblia nos mostra é o seguinte: quando Joás viu que a sua ordem não estava sendo obedecida, ele chamou a joiada e falou: peraí, como é que é? Eu dei uma ordem para vocês estarem trazendo esse tributo para a gente fazer a reforma no templo, e por que eu não estou sendo obedecido? E aí, a partir daí, começa uma estratégia para se obter recursos financeiros para o templo. Curiosamente, muitas pessoas, veja, o problema do evangelho da prosperidade é os lobos que querem assaltar o povo. Porém, a Bíblia é repetitiva na questão de ofertas em dinheiro e de dízimos. Nós entendemos que o dízimo era uma lei do Antigo Testamento e que no Novo Testamento é oferta. Porém, se a pessoa quiser dar uma oferta no valor do dízimo, é válido. Não é errado você dar o dízimo. Por quê? Porque 10% foi um valor em que nunca faltou para a igreja e que nunca deixou ninguém pobre. Então eu conheço muitos cristãos que sabem que o dízimo é do Antigo Testamento, mas o camarada gosta de ter esse padrão. Então ele faz uma oferta no valor do dízimo, de 10%. Por quê? Porque ele sabe que a igreja tem despesas, ele sabe que a igreja tem custos, e ele sabe que é uma responsabilidade dele estar suprindo as necessidades da igreja. Agora, o que acontece? As pessoas que falam contra a arrecadação falam que no Antigo Testamento não se recolhia dinheiro vivo. Mentira! Esse capítulo nos mostra que vários dízimos e ofertas eram pagos em dinheiro. Quando Jesus viveu na terra, nós estávamos em dias do Antigo Testamento. O Novo Testamento só começa com a morte de Jesus. E vocês lembram qual foi a oferta da viúva pobre? Ela colocou dinheiro no gasofilácio, 2 moedinhas. Então, sempre que você ouvir na internet o pessoal falando, porque tem gente que quer criticar tudo, fala, não, a igreja no Antigo Testamento, o povo de Deus não ofertava em dinheiro. Mentira. Ofertava sim,
e era bem mais fraco. E normalmente eles ofertavam em moedas de prata, que era a moeda corrente da época. O problema é o roubo, o problema é a extorsão, o problema é pequenas igrejas, grandes negócios. Porém, dízimo e oferta é bênção, muito mais bênção para quem dá do que para quem recebe. Porque aquele que recebe, ele sabe que o Deus que começou a obra vai prover os recursos para que a obra se mantenha. Mas aquele que dá, a Bíblia fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, tomar um golinho d'água aqui, versículo 8. Agora o texto é um pouquinho mais longo, diz assim: E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre, e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e o trouxeram, e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandato do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre, e tornavam-no, e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. Qual foi a estratégia? Em vez dos levitas saírem para fazer a coleta, eles fizeram o que nós chamamos de gasofilácia, uma urna com um buraco, e colocaram na porta da casa do Senhor. E divulgaram, olha, traz o tributo de Moisés aqui no templo, que nós vamos usar esse dinheiro para reformar o templo. O povo se alegrou demais. E aí o que eles fizeram? Começaram a levar a oferta em abundância, o tributo em abundância. Isso aqui não é dízimo. Isso aqui é fora de dízimo. Isso aqui é um tributo, isso aqui é uma oferta. E o que acontece? Vinham, quando enchia o cofre, vinham dois oficiais. Lembra o hábito do Antigo Testamento? Tudo que é feito é através de duas testemunhas. Lembra que nós vimos duas palavras atrás, que até a disciplina bíblica, Deus fala, se dois ou mais concordarem aí na terra, eu estarei, eu concordo aqui no céu. Porque tudo que é feito na Bíblia é feito através do testemunho de duas pessoas, pelo menos. Até a doutrina bíblica, para se transformar numa doutrina, tem que ter dois textos claros, incontestáveis, para que aquilo seja uma doutrina. Deus é Deus que faz tudo às claras. Aqui tem um ensinamento muito sério. Toda igreja que é séria, nas suas arrecadações, ela é transparente. Até nossa pequena igreja. Se você entrar no nosso livro de presença, você vai ter as ofertas da igreja. Você vai saber quanto entrou todo mês. Isso é disponível para todos? Não, é disponível para os membros. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso a isso, porque é uma coisa nossa. Mas qualquer membro que quiser saber o quanto entrou de oferta na igreja, ele tem acesso. Está lá no livro caixa. Toda igreja séria é transparente em tudo. E os membros, além de contribuir, eles também auxiliam na administração. No nosso caso, o valor é pequeno, a igreja é pequena, tem bem menos necessidades. Mas eu conheço igrejas em que os membros realmente auxiliam um monte na administração do dinheiro.
Um exemplo claro, a Igreja Batista Calvário, nossa igreja irmã aqui, fazem um excelente trabalho nessa administração, muito bem feito. E é dessa maneira que tem que ser feito. Nada pode ser às escuras, tudo tem que ser às claras. Esse é um dos capítulos usados para mostrar a importância da transparência. Se você chegar num lugar e falar, pastor, eu queria saber como é que está o dinheiro da igreja. Se você for chamado de bode, saia daquela igreja. Aquela igreja não é bíblica. Entendeu? É responsabilidade da igreja para os seus membros abrir tudo o que acontece nela. Amém? Vamos lá, versículo 13. E os que tinham encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restaurar a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificavam holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Até aqui. O que aconteceu? Reformaram a casa, o templo já tinha mais de 120 anos de idade, precisava ser reformado. Juntasse a má administração de Atalia, que ficou pior ainda, eles reformaram tudo e sobrou dinheiro. Quando Deus move, sobra dinheiro. Deus não é leviano. Deus, ele manda o recurso. Deus inclina o coração do povo. Quem inclina o seu coração é Deus. Agora, cuidado, porque tem gente que o Deus dele é o bolso. E Deus está falando, mas não há o que incline o coração. Se Deus fala para ele, precisa dar uma oferta, ele fala, sai diabo, ele manda o diabo sair. Agora, olha que coisa bonita. Eles reformaram toda a casa, que não era pequena, e ainda sobrou dinheiro para fazer a reposição dos utensílios para o culto a Deus. Quer dizer, não faltou nada. E a Bíblia fala o seguinte, que Joiada morreu com 130 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, o que é essa idade, Davi morreu em torno de 70 anos de idade. Salomão morreu em torno de 70 anos de idade. José do Egito morreu com 110 anos. O grande Moisés, talvez Moisés é o maior nome do Antigo Testamento, morreu com 120 anos. Joiada morreu com 130. Pastor, como que essa contagem de anos? Igual a nossa. A única diferença é que Israel usava um calendário lunar e nós usamos um calendário solar. A diferença é muito pequena. Esse homem teve essa longevidade. Por quê? Porque o nosso organismo, lógico, graças ao poder de Deus, é capaz de chegar sim em grandes idades. O problema é que o efeito do pecado e uma vida desregrada tem diminuído as idades. Mas particularmente, eu acho, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tiver para mim viver, e por favor, se for da tua vontade, com saúde. Vê, esse homem aqui foi ativo o tempo todo. Ele foi ativo num nível tal que ele passou por 3 reinados. Só um dos reinados foi 40 anos. Ele também passou pelo reinado de Atalia. Ele também passou pelo reinado do filho de Atalia, do marido de Atalia.
Foi um homem completo, num nível tal em que ele foi enterrado no túmulo dos reis. Uma honra sem igual. Esse homem aqui é um exemplo, é um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Eu acho até que ele é pouco falado pela sua grandeza. Veja, graças à coragem desse homem e de sua esposa, a linhagem de Davi foi mantida. Numa atitude corajosa, quando um governo ímpio estava matando todo mundo, instaurando uma ditadura em Israel, ele e sua esposa se levantaram e foram usados por Deus para guardar a linhagem de Davi. Um exemplo para nós. Amém? Aí vamos lá, versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Até aqui. Veja, morreu Joiada. Joás começa a se desviar. Se desviar por quê? Porque perdeu a cobertura espiritual. Perdeu a autoridade espiritual sobre si. Por que que Deus escolheu a igreja para nós estarmos? Porque na igreja eu estou protegido. Na igreja a palavra é ensinada. Na igreja eu sou exortado. Na igreja eu sou consolado. Na igreja eu sou corrigido. Esse é o instrumento, a gente percebe claramente. Joás, assim que Joiada morreu, para quem ele deu ouvido? Para as autoridades, para o pessoal da classe alta. E esse pessoal, eles não foram para o culto a Baal, como foi um extremo. Mas eles foram servir outros deuses e foram para uma prática pagã nos bosques. Aí Deus levanta o filho de Joiada, outro sacerdote, Zacarias. E esse Zacarias, corajosamente, se levanta e começa a profetizar diante do rei, diante das autoridades. O que Joás tinha que ter feito? Tinha que ter feito a mesma coisa que o seu avô, o bondoso rei Josias, fez quando foi exortado. Devia ter se arrependido e voltado atrás. Mas o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que o seu bisavô, que desobedeceu a Deus e foi duramente julgado. E aí o que ele faz? Eles cometem assassinato contra Zacarias e matam ele apedrejado. Tem uma nota importante: Jesus, ele cita um Zacarias no Novo Testamento. Não é o mesmo. Esse Zacarias aqui é filho de Joiada. O Zacarias que Jesus cita é filho de Baraquias. Não é o mesmo, tá? É outro Zacarias, era um nome comum. Mas esse homem foi martirizado de maneira cruel, porque falou a verdade. Agora, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Versículo 23. E sucedeu o quê? Decorrido um ano da morte de Joiada. Quer dizer,
Ele reinou 39, um ano que ele caiu para a idolatria, olha o que vai acontecer. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim, executaram juízos contra Joás. O que aconteceu? Quem planta vento, colhe tempestade. Um ano depois, os mesmos príncipes que levaram Joás e Judá para a idolatria foram mortos por um pequeno exército da Síria. Não houve apenas morte, houve prejuízo financeiro, porque eles levaram despojo. A Bíblia é clara, foi um juízo da parte de Deus. E aí, olha que interessante, a coisa vai se agravar, versículo 25. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. O que aconteceu? Os sírios vão embora com o despojo, deixam Joás gravemente ferido. Enquanto ele estava se cuidando, 2 servos vão lá e matam ele, conspiram contra ele. Por quê? Por causa de terem matado a Zacarias, filho de Joiada. Agora, olha que fato interessante. Zacarias, quando morreu, olha o final do versículo 22, ele falou: o Senhor o verá e o requererá. Zacarias falou isso de maneira profética. Quer ver que interessante como Deus atua? O nome dos 2 homens que mataram Joás quer dizer simultaneamente o nome de um, o Senhor lembra, o nome de outro, o Senhor dá. Tendo a ver com a profecia de Zacarias. Parece que Deus aqui deixou uma assinatura. Fui eu. Porque até o nome dos vilões fecha com a profecia de Zacarias. E aí acontece um fato interessante. Joiada foi enterrado nos túmulos dos reis. Joás não. Por quê? Por causa da idolatria. Aí você pergunta: pastor, como que esse camarada caiu na idolatria? O livro dos reis nos dá algumas informações e nos dá algumas pistas. Vamos voltar um pouco agora. Segundo livro dos reis, capítulo 12. Eu quero pegar 4 passagens. Vai passar por 1 Crônicas e vai estar segundo Reis. Capítulo 12. Versículo 1 diz assim: E no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Bersébia. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia.
Versículo 3. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Até aqui. Veja, os 2 primeiros versículos de Reis são idênticos aos 2 primeiros versículos de Crônicas. Só que o terceiro versículo nos mostra uma informação importante. Joás e o próprio reino de Judá permitiu que continuasse sacrificando nos altos. Veja, os altos eram lugares onde havia os bosques sagrados. Eram colocadas oferendas, era queimado incenso. Eles diziam que era ao Deus de Israel. Mas eu tenho 2 problemas graves com isso. Primeiro, toda adoração a Deus tinha que ser feita no templo. Nós estamos em dias da aliança mosaica. Na aliança mosaica, Deus só aceitou a adoração no tabernáculo e no templo. Segundo, essa era uma prática pagã. Toda prostituição cultural acontecia debaixo de toda árvore frondosa. O que aconteceu, esse mesmo povo que estava com essa prática misturada, provavelmente foi o mesmo povo que seguiu os ídolos. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo muito sobre as nossas igrejas modernas, com toda sorte de falsos ensinos. Por exemplo, eu lembro certa vez um irmão, ele ficou indignado, ele passou na frente de uma determinada igreja muito conhecida, com muitas posses, de repente saiu um obreiro com um enorme saco de sal. E ele fez uma meia-lua na frente da igreja. E aí ele viu uma faixa, venha para a grande campanha do Vale do Sal. É queimar incenso nos altos. Por exemplo, fronha ungida para você dormir. Sabonete ungido. Por exemplo, quando que Jesus mandou dar uma flor para você levar para casa? O que eu tenho que entender? A religião que precisa de ponto de ligação, que precisa de objetos consagrados, é a feitiçaria. Quem consagra objetos e dá na mão das pessoas amuletos, talismãs, os irmãos estão me entendendo? Amuleto, talismã, quem faz isso é feitiçaria. O cristianismo não tem ponto de ligação, porque nós somos o templo. Deus não poderia estar mais perto, Ele habita em nós. Não existe uma passagem, a única passagem que tem é no livro de Atos dos Apóstolos, quando falam que Paulo orava por lenços e mandava esses lenços para as pessoas. E as pessoas eram curadas. É verdade, porém, é uma passagem. Num livro que é um livro de transição. As doutrinas da igreja não estavam consolidadas. Após o livro de Atos dos Apóstolos, toda a doutrina praticada na igreja vai ser consolidada. E não existe uma passagem com ponto de ligação. Inclusive, um obreiro muito querido por Paulo, um obreiro chamado Epáfras, fica doente. Um outro obreiro chamado Timóteo, pastor, fica com o seu estômago doente e Paulo não manda lencinho. Qual é o problema das pessoas? Eu quero pegar uma exceção, uma passagem isolada e quero transformar em doutrina. Qual é o problema do povo? Desculpe o peso da palavra, ignorante bíblico. Não conhece 2 linhas da Bíblia e vai atrás de qualquer pataquada. Essas práticas, você quer saber onde uma prática vai dar? Potencializa ela, multiplica ela para você ver onde vai dar. Sabe onde é que vai dar? Catolicismo romano medieval.
que vendia relíquias, vendia santo sudário, vendia pedaço da cruz de Cristo, havia lugar sagrado, havia catedrais em lugar sagrado. Esse tipo de prática vai dar nisso. Qual é o seu papel na sua igreja local? É vigiar. Pastor chegou, falou besteira. Você pega o pastor de canto e dá-lhe uma juntada. Chega assim, pode falar do jeito que eu estou falando. Pastor, o pastor está maluco? Da onde que o pastor tirou essa história de dar flor ungida aqui na igreja? Para vocês terem uma ideia, a gente não pode dar nem óleo para as pessoas ungirem. Quem aqui já viu igreja que no final do culto distribuía óleo para as pessoas? Ou mandava ungir? Só isso viu? Mas ninguém viu darem óleo? Misericórdia, gente. Aí eu pergunto, o que a sua Bíblia fala? Que só presbítero pode ungir. E apenas quando a pessoa está doente. Não é para orar por chave de carro, não é para ungir foto, não é para ungir carro, não é para ungir casa. Entendeu? Isso fala alguém. Eu cheirava óleo. Se eu não tomasse cuidado para andar, eu escorregava no próprio óleo. Mas aí um dia eu fui confrontado. Onde está isso na Bíblia? Graças a Deus, Deus me libertou por causa da boa palavra. Entendeu? Não tem objeto. Não tem nada. Por exemplo, se eu der uma Bíblia de presente, o máximo que pode acontecer é a pessoa abrir a Bíblia e ler. Porque se a pessoa não ler a Bíblia, também não adianta nada. Entendeu? Então a nossa fé, o cristianismo, é uma fé diretamente com Deus. O nosso papel é preservar o evangelho correto. Lógico, você não vai... Quem é de outra igreja, é o problema dele. Estou falando da gente aqui. Estou falando do tipo de igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Quem é de fora vai dar conta a Deus, é o problema dele. Você pode até denunciar, óbvio, falar que aquilo ali não é bíblico. Mas você não vai ficar arrumando encrenca com o irmão. Deixa lá o irmão para lá. Se ele te perguntar, lá na tua igreja tem, ó, irmão, na nossa igreja não tem. Nosso cristianismo lá é muito simples. E a gente procura seguir a Bíblia ao pé da letra. E ó, fecha a boca. Não vai ficar arrumando briga, não vai ficar arrumando nada. Não é apropriado. Nós não estamos aí para debater, nós estamos aí para ser crente. Mas veja, no caso de Joás, a Bíblia fala, eles não eliminaram os altos. O que aconteceu 39 anos depois? Foi o local onde o povo foi se corromper. O que aconteceu? Esse camarada que não cortou a contaminação, ele mesmo veio a transgredir, cair na idolatria e ser vítima do seu próprio pecado. Poderia reinar muito mais. Morreu relativamente novo, 47 anos de idade. Joiada, o seu mentor, morreu com 130, 83 anos a mais. É muita coisa, né? Amém? Vamos a mais uma passagem, versículo 6. Segundo Reis, versículo 6. Olha que interessante. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Até aqui, que eu quero mostrar para vocês. Lembra a bronca que o rei deu? Falou, gente, como é que é? Por que a obra não está andando? Passaram 23 anos. Ele começou a reinar com 7. Quando ele completou 30, a obra não estava andando. Lembra que a Bíblia fala que os levitas não tiveram pressa? Eu acho que Joás foi até calmo demais. Imagina você dar uma ordem de reparar e não está pronto em 23 anos. Para vocês verem como muitas vezes o povo de Deus procrastina, atrasa. E não resolve as coisas. Mais uma passagem, versículo 15. Olha que interessante. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. 16.
Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Até aqui, veja, as ofertas foram divididas. O dinheiro do imposto foi colocado na caixa, no gasofilácio. Mas o dinheiro das ofertas, que era dos levitas, Joás não tocou. Por quê? Porque é para sustento dos levitas. Curiosamente, temos aqui mais um texto falando de dízimos em dinheiro, ofertas em dinheiro. Desmentindo esse pessoal da internet que só serve trabalhar contra a igreja. Eu acho uma coisa muito interessante. A pessoa diz que se dá bem com Deus. E a pessoa diz que ama Deus. Mas ela não quer viver com a família de Deus. Nem com os irmãos de sangue dela, porque veja, todos nós somos irmãos em Cristo, pelo sangue de Jesus. Não é uma coisa interessante? Eu me dou bem com Deus, eu me dou bem com a família de Deus. Como é que vai ser na eternidade? Vai ter um quartinho separado só para desigrejado? Não é algo curioso? Percebe como esse movimento de desigrejado é um movimento anticristo? É um movimento contra a igreja, a esposa do Cordeiro. Se você está numa igreja, ela não está boa, ela não é bíblica, o seu papel é procurar uma igreja bíblica. Ah, pastor, na minha cidade não tem uma igreja bíblica. Faz o seguinte, pega 3 ou 4 irmãos, no domingo reúne na sua casa, façam orações e quando der o horário, bota uma palavra do Marcos Granconato para ouvir. Ou uma palavra do Augusto Nicodemos. Se a obra crescer, entre em contato com alguma igreja bíblica e pede para mandar um pastor bíblico. E a coisa está resolvida, acabou. Entendeu? Mas não tem desculpa. Agora o que o pessoal faz, age contra a esposa de Jesus. Amém? Última passagem, versículo 18. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeosafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria, e então se desviou de Jerusalém. Até aqui. Gente, veja que interessante. 1 ano de idolatria. A riqueza de 3 gerações vai embora. Terrível, né? O pecado consome anos da nossa existência. A consequência do pecado destrói vidas. Tudo porque, talvez o princípio mais importante desse capítulo, a importância da autoridade espiritual, a importância da cobertura espiritual. Sabe por que tem gente que não vai para a igreja? Porque não quer ser cobrado. Sabe que tem gente que vai numa igreja de multidão porque não quer ser visto por ninguém. A pessoa não quer ser discípulo de Cristo. A pessoa quer ir para uma igreja e dar uma rezadinha para ver se as coisas melhoram. Sabe, dar uma benzida. O óleo sagrado da tumba de Jesus. Aí o cara acha que vai jogar aquele óleo e tchan tchan, mudou de vida. Não, cristianismo é uma fé de processos. Alguns processos vão levar a vida inteira. O discipulado, o discípulo de Cristo, caminha uma vida sendo ensinado por Jesus. E aonde que Jesus estabeleceu esse ensino? Na igreja. Pode olhar à sua volta. As pessoas que estão numa boa igreja bíblica, elas têm uma qualidade de vida cristã. As pessoas que estão fora de uma boa igreja bíblica, olha a qualidade espiritual delas, completamente fora. Aquele que está em pé, cuide para não cair. É normal ter desânimo, é normal ter crise de fé. Alguns conceitos você às vezes não vai enxergar, mas o mais importante é permanecer firme no Senhor. Amém? Eu vou orar. Senhor,
Obrigado por tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor esteja nos mantendo no caminho, através da tua graça e do seu amor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?